Eu perdi 30 quilos sem deixar de beber cerveja. E também sem passar fome, sem me matar de malhar com treinos extremos, sem cirurgia, sem remédios, sem suplementos, nem procedimentos estéticos ou qualquer produto milagroso. Na verdade, eu posso até dizer que a cerveja artesanal e a preguiça me ajudaram nesse processo de emagrecimento. Mas antes que você pense que essa é uma chamada sensacionalista, saiba que não foi fácil e nem rápido. Eu levei 3 anos. Se você está gordinho ou gordinha e está completamente confortável assim, não tem a menor vontade de emagrecer, esse vídeo não é para você. O intuito de eu contar a minha história aqui é tentar ajudar quem até deseja emagrecer, mas acha que tem que passar por muitos sacrifícios, fazer atividade física que não curte, e aí acaba ficando na estagnação porque acha mais confortável ficar do jeito que está. Então eu quero mostrar que existem outros caminhos para chegar a esse resultado. Meu nome é Erika Barbosa, mas aqui no canal você pode me chamar de Kylie Simons. Em breve eu revelo o porquê do pseudônimo, por enquanto deixa no ar que ainda não é o momento, apenas aceite. E antes de eu começar, eu queria te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal que está só começando, porque isso é muito importante para que haja um crescimento e me motive a continuar trazendo outros conteúdos aqui para vocês. Bom, antes de contar o que eu fiz para emagrecer, eu acho importante eu contar o que me fez engordar e qual era a minha relação com a balança, para que você entenda melhor os motivos que me fizeram engordar e como que eu fui desconstruindo esses pensamentos ao longo do tempo, passando por esse processo. Então hoje eu sou profissional de marketing, sommelier de cervejas, bartender, eu sou empreendedora, eu tenho uma instituição de ensino especializada em comunicação e estratégia para negócios cervejeiros, então com isso eu também sou professora, né? Inclusive eu dou aula em outras instituições de ensino e sempre tive uma vida acadêmica muito agitada, hoje eu faço mestrado. Então dá para perceber que eu tenho uma vida profissional e educacional muito intensa. E isso vem desde criancinha. Desde muito pequena eu gostava muito de estudar e eu via os professores como seres supremos. Eu me espelhava neles e tinha um sonho de ser professora. Então eu era aquela criancinha bem CDF, né, que tirava notas muito boas e que se orgulhava disso, e os professores percebiam esse meu encantamento, acabavam me chamando para ir lá na frente escrever no quadro, eu era sempre eleita representante de turma. Isso incomodava um pouquinho as pessoas, né? E eu era bem gordinha, então eu era típica nhonho, né? Só que menina, ali em sala de aula. Então eu era muito zoada, eu sofria muito bullying no colégio por ser uma gordinha CDF. Então eu cresci achando que o fato de ser gordinha era uma coisa negativa. Eu já cresci achando que um corpo gordo era um corpo feio. Aí veio a adolescência, eu dei aquela espichada, comecei a praticar lamberóbica. Se você não sabe o que é, dá um Google aí em Tchacabum. E aí com a dança eu também conseguia manter o meu peso e também passei a fazer as dietas do momento, né? Minha mãe comprava aquelas revistas de fofoca, tipo Nem Te Conto, Que Babado, são nomes fictícios. E a cada edição vinha uma dieta do momento. Tinha dieta da lua, dieta dos pontos, dieta da sopa, dieta do suco verde, dieta da água de berinjela, dieta da água do limão. E aí eu tomava aquilo tudo, sempre com o objetivo de emagrecer muito em pouco tempo. E aí eu não conseguia, ficava frustrada, voltava com a alimentação normal, engordava tudo de novo e ficava naquele efeito sanfona. Só que essa sanfona era sempre aí em torno de 2 a 3 quilos para cima ou para baixo, não era algo assim tão discrepante. Então, na adolescência eu mantive aí durante muitos anos mais ou menos o mesmo peso. E hoje, olhando para trás, eu considero que eu estava ok, eu estava magra. Só que naquela época eu me achava gorda, eu tinha vários complexos. E isso acabava atrapalhando as minhas relações interpessoais também. Porque apesar de nessa fase da vida eu ter deixado de ser o patinho feio, né, eu ter ficado mais magra, mais estilosa, coloquei piercings, pintei o cabelo de vermelho, passei a ter pessoas interessadas em mim. Então, por um lado, a minha autoestima foi elevada, mas como no fundo eu ainda não me sentia tão bem com o meu corpo, eu sempre acabava atraindo pessoas que me diziam isso também e colocavam mais caraminholas ainda na minha cabeça. E aí, entrando no início da fase adulta, eu acabei me enquadrando no estereótipo de workaholic, viciada por trabalho. Por quê? Desde muito pequena, eu já tinha esse propósito da educação,
por querer ser professora, por gostar de aprender, gostar de ensinar. Mas tinha algo muito além disso. Eu vim de uma origem humilde, fui criada pela minha mãe. A minha mãe era depiladora, ela fazia depilação dentro de casa, né, atendia os clientes em casa, numa salinha que era do lado do meu quarto. E eu conseguia ouvir a conversa entre ela e os clientes. Então eu cresci ouvindo história de mulheres que eram financeiramente dependentes de seus maridos e que por isso tinham que aceitar diversas situações como traição, desrespeito, agressão física, verbal, né? Então eu cresci com um desejo de nunca precisar depender de ninguém para nada. Esse desejo de independência veio desde muito nova. Eu queria mais do que tudo conquistar minha independência para no dia que eu encontrasse um relacionamento sólido, eu ficar com aquela pessoa pelo sentimento e vice-versa. Nenhum dos dois lados se prender um ao outro por uma questão financeira. Então, por isso, eu pensei, bom, se eu tenho uma origem humilde, sou estudante de escola pública, eu não tenho quem pague os estudos para mim, eu tenho que correr atrás, né, pelos meus próprios méritos. Então, eu comecei a entrar numa de estudar muito para conquistar o que eu queria. Então, tinha uma vida muito agitada. Isso acabou me custando relacionamentos, porque eu nunca encontrei ninguém que acompanhasse os meus passos. Parecia que sempre que eu tinha para oferecer naquele momento nunca era suficiente para ninguém. E também acabei não tendo uma vida muito equilibrada em termos de atividade física. Eu não conseguia frequentar a academia, eu ia 2 vezes na semana, daqui a pouco eu desanimava, acabava pagando para não ir. E eu também nunca curti muito o clima de academia, porque eu sempre achei um ambiente meio hostil, né? Sempre corpos muito sarados, pessoas com um olhar meio de julgamento, e eu lá aquela gordinha com uma blusa do Edward Mão de Tesoura, e as pessoas olhando com uma cara de o que essa estranha tá fazendo aqui nesse ambiente, né? Então eu nunca gostei muito, mas como eu tinha uma alimentação equilibrada nessa época, apesar de eu não conseguir emagrecer, pelo menos eu conseguia manter o meu peso. Até essa fase eu estava sendo emocionalmente forte, porque apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei, eu encarava tudo com muito otimismo, eu gostava da minha vida. Só que aí em 2014 minha vida começou a sair um pouquinho dos eixos. Eu passei por algumas situações frustrantes que mexeram bastante com o meu psicológico e me levaram ao início de uma compulsão alimentar. Então eu descontava o sentimento que eu tinha na comida. Comia de uma forma exagerada, né, sempre com muita agilidade, sem apreciar muito a comida, e prioritariamente doce, né, chocolate, muito açúcar, porque era aquela injeção de dopamina ali, um alívio imediato para o que eu estava sentindo. E nessa época eu estava me relacionando com uma pessoa já há algum tempo, e a gente acabou solidificando o nosso relacionamento a ponto dele me convidar para morar com ele. Sendo que eu tinha 22 anos e como eu era workaholic, eu estava acostumada a sempre comer na rua, né, no horário do almoço. À noite eu não tinha o hábito de jantar, eu fazia um lanchinho. E final de semana eu almoçava a comida da minha mãe. Então eu não tinha o hábito de ir para a cozinha, preparar pratos no dia a dia. Eu ia uma vez ou outra quando eu queria fazer algum prato elaborado, uma receita, né? Então eu não tinha prática na cozinha. Eu fui morar com ele sem saber cozinhar direito. E ele, apesar de já estar morando sozinho, ele também não tinha muita prática. Então acabou que a gente achava que o mais prático, o mais rápido que a gente podia fazer era sempre massa. Então a gente começou a fazer muito macarrão, aquele nhoque pré-pronto que é só ferver, aí colocava um molho pronto, ou então comprava lasanha dessas de micro-ondas, e de vez em quando a gente pedia delivery, só que a gente pensava, já que a gente está pedindo comida, vamos pedir um estrogonofe, um risoto, né? Era sempre um prato assim mais elaborado, gostosinho, que a gente curtia, mas sempre à base de carboidrato, com gordura do leite, né? Quase nunca a gente escolhia uma opção mais saudável. Era muito raro a gente comer legumes no nosso dia a dia. Porque naquela época a gente acreditava que comer bem, comer saudável, dava muito trabalho e que custava caro. E ainda por cima, como era o início de uma nova etapa no nosso relacionamento, ele queria me mimar comprando as coisas que eu gostava de comer. E como eu gostava muito de doce, ele comprava sempre barras de chocolate, bis, bala de ursinho, amandita, enfim. Colocava numa gaveta que eu brincava que era a gaveta dos gordinhos, tipo aquele filme do acampamento, Peso Pesado, que passava na sessão da tarde, que os gordinhos escondiam ali
os doces, né? Então a gente tinha a nossa gaveta ali dos gordinhos que a gente atacava sempre quando a gente parava para assistir um filme, uma série, um anime, enfim. E às vezes quando eu tava sozinha eu acabava atacando também essa gaveta. E justamente nessa época que eu comecei a morar com ele, deu 2 meses, eu larguei o meu emprego que eu tinha formal no centro da cidade, onde eu tinha um horário para tudo, tinha vale-refeição, comia na rua, tudo bonitinho, para trabalhar em home office com cerveja artesanal. Então, para muitos parece um sonho, né? Trabalhar em casa tomando cerveja, mas naquela época não foi tão legal assim. Então, o que muita gente sofreu aí de dificuldade para manter uma rotina no início da pandemia, quando passou a trabalhar em casa, foi o que eu senti no início de 2015, né? Foi o início da minha carreira exclusiva com cerveja artesanal. Antes eu fazia freelance em bares, né? Mas foi início de 2015 que eu fiz essa virada de chave para trabalhar exclusivamente com cerveja. E aí vieram 2 fatores. Um que, trabalhando em casa, eu acabava comendo mais do que trabalhando fora. Porque quando você trabalha no escritório, de 2 uma. Ou você levanta para ir no refeitório, as pessoas vão começar a reparar e comentar que você está morcegando. Ou você vai ficar toda hora mexendo na mochila, tirando alguma coisinha para comer, as pessoas vão reparar e vão comentar, vão te criticar. Então, por uma pressão social, geralmente a gente acaba se tolhindo um pouquinho mais em relação à comida. A gente tem até vontade de comer, mas a gente se segura. E fora que o fato de você não ter uma geladeira muito à mão, não ter um estoque de comida ali ao seu dispor, também contribui, né? Se você levanta para beber água, você vai num bebedouro e não numa geladeira cheia de comida, isso também ajuda você manter o foco. Agora, quando você trabalha em casa e aí você toda hora levanta para ir na geladeira beber água, você vê alguma comida que você gosta, você acaba beliscando toda hora. E aí não tem ninguém olhando, daqui a pouco você tá pegando bolo com a mão, comendo em cima do teclado, caindo farelo e foda-se, ninguém tá vendo mesmo. E aí quando você percebe, você tá comendo de repente o dobro do que você comia quando trabalhava no escritório. E sem um horário certo para nada. E aí o segundo ponto que essa transição de carreira influenciou no emagrecimento foi que, começando a trabalhar com cerveja, eu queria respirar o mercado cervejeiro. Então durante a semana eu lia muito sobre cerveja, escrevia, então tinha um conhecimento teórico, e final de semana eu queria absorver ali na prática, degustando muita cerveja. Só que o problema não foi a cerveja, foram os acompanhamentos, que eu não tinha essa noção de como escolher, então eu acabava escolhendo coisas que também eram carboidrato ou que tinham muita gordura, e eu ia muito a eventos cervejeiros. Então, nessa época, 2015, no Rio de Janeiro, todo final de semana tinha algum evento cervejeiro de rua em algum lugar, ou evento de food truck. E nos trucks nunca tinha comida saudável nessa época. Depois, com o tempo, isso foi melhorando, mas naquela época o que tinha era hambúrguer, pizza, empanada, coxinha, enfim. Então eu sempre comia ali fritura ou carboidrato, gordura, mais a cerveja. O que não seria problema algum se fosse só isso no final de semana e durante a semana eu tivesse uma alimentação equilibrada, que é o que eu faço hoje em dia. Só que aí juntou a falta de disciplina, a falta de conhecimento sobre os alimentos, as noites mal dormidas, quando batia essa crise de ansiedade. Eu dormia sozinha, né? Apesar de eu estar casada nessa época, ele trabalhava à noite, eu ficava sozinha. E de vez em quando batia essa frustração e eu atacava os doces justamente à noite, que é um período que você não vai gastar depois essa energia. Então juntou tudo isso, eu fui engordando muito rapidamente nessa fase aí de muitas mudanças, novidades, frustrações, incertezas. E eu engordei 8 quilos sem perceber. Quando eu percebi que eu estava um pouco mais gordinha, já tinha ido 8 quilos e eu não tinha ali uma calça jeans no dia a dia para me acusar, né? Como eu acabava vestindo essas roupas de andar em casa com elástico, eu acabei só percebendo depois de ter engordado uma boa quantidade. E aí eu até tentei emagrecer, só que pelos métodos que eu conhecia, essas dietas milagrosas, academia. Como eu já não gostava do ambiente da academia e para mim era um sacrifício seguir essas alimentações muito restritivas, eu não aguentava ficar assim por muito tempo. Também não via muito resultado na balança, perdia uns 2 quilos aí depois de umas 3 semanas, um mês de muito sacrifício, né? Para mim isso era sacrificante.
Então eu acabava desanimando, voltando para a rotina original, engordava de novo o que eu tinha perdido e mais um tanto. E aí esse mais um tanto era sempre uns 5, 6 quilos a mais. Aí eu percebia que eu tinha engordado, tentava emagrecer de novo, me frustrava e voltava engordando muito mais. Então era sempre esse efeito sanfona jogando sempre muito mais para cima. E nessas tentativas de emagrecer, eu cheguei a tentar de tudo. Eu fui em diferentes nutricionistas, tentei fazer dieta por conta própria, tentei seguir programas indicados por amigos ou que eu via na internet. Tentei suplementos alimentares diferentes, Goji-Berry, espirulina, Q10. Até esses procedimentos estéticos aí de massagem modeladora eu já tentei, comprando cupom no Peixe Urbano. E só perdi dinheiro e fiquei com o corpo todo roxo, não perdi foi nada de medida. E conforme eu fui engordando, meu relacionamento foi se desgastando. O que me fez acreditar ainda mais que ser magra era importante para eu ser amada, para ser socialmente aceita, que eu engordando eu iria perder marido, que eu nunca ia conseguir me relacionar com ninguém, sabe essas coisas que colocam na nossa cabeça, né? Eu passei por isso, então eu realmente fiquei muito frustrada com o fato de eu ter engordado. E aí depois de quase 3 anos de relacionamento, a gente acabou terminando e eu tinha uma viagem programada para a Bélgica e eu viajei para comer e beber bem, né? Eu não viajo à toa para ficar vendo museu. Então foram 2 semanas ali de muita comilança, manhã, tarde e noite, mandando ver. Porque foram 10 dias de expedição na Bélgica, mas eu dei uma estendida, passando aí por Londres, Paris e Amsterdã. E aí, quando eu voltei dessas 2 semanas, eu percebi que eu tinha engordado mais uns 4 ou 5 quilos nessa viagem, atingindo o marco de 30 quilos que eu ganhei. E com isso eu passei a pesar 103 quilos, o que é um peso bem alto para minha altura, né? Eu sou baixinha, tenho 1,60 m, então eu fiquei realmente bem gordinha, com um manequim 48. E por conta de todo o meu histórico, tudo que eu ouvi desde pequenininha, tudo que eu vivenciei nesse relacionamento, tudo que eu vi das pessoas, eu passei a odiar o meu corpo. Eu fiquei muito para baixo, comecei a me descuidar em outros sentidos, passei a não dar mais muita importância pro meu cabelo, não andar maquiada, não fazer as unhas, porque eu pensava, do que adianta fazer tal coisa se eu tô gorda mesmo? E ainda por cima eu comprava roupas em lojas de departamento, e eram roupas sempre assim, muito senhora para minha idade, para o meu estilo. Não encontrava nada muito estiloso ali do meu tamanho que coubesse em mim. Então eu deixei de comprar as roupas que eu gostava para comprar roupas que me escondiam. E eu fui entrando num looping aí de ficar cada vez com a autoestima mais baixa e focando mais ainda no trabalho, nos estudos como uma válvula de escape. Fiquei um tempo focando só no desenvolvimento profissional, mas no fundo eu tinha aquilo ferindo o meu interior. Até que eu conheci a moda plus size e passei a acompanhar o trabalho de blogueiras que estimulavam a aceitação do corpo gordo e eu achava essas blogueiras lindas. Então eu comecei a me identificar com elas, porque se eu achava mulheres com corpos maiores que os meus, ali tamanho 52, 58, eu conseguia achar essas mulheres lindas. Por que eu, vestindo 48, não podia me achar linda também? Então eu comecei a recuperar minha autoestima inicialmente com coisas externas que eram mais fáceis de modificar rapidamente, que tanto eu quanto as pessoas iriam perceber, né? Então comecei a me maquiar novamente, voltei a cuidar do meu cabelo, das minhas unhas, passei a comprar roupas do meu tamanho que fossem estilosas, em grifes que fossem plus size. E em relação às minhas roupas que não cabiam mais, uma boa parte eu doei e algumas que eu tinha mais apego, que eu gostava muito, eu guardei, só que eu tirei do meu campo de visão, guardei lá em cima no guarda-roupa como um objetivo. Eu queria um dia voltar a caber naquelas roupas, voltar a ter aquele corpo, mas sem nenhum prazo determinado para que isso acontecesse, sem nenhuma pressão, porque eu passei a não ter pressa mais para emagrecer. Eu entendi que a pressa era um reflexo do ódio que eu tinha pelo meu corpo. Eu odiava tanto estar daquele jeito que eu pensava, eu tenho que perder isso logo
E eu só vou ser feliz o dia que eu estiver magra. Eu ficava fazendo planos pro dia que eu estivesse magra. O dia que eu perder tantos quilos, eu vou no parque aquático de biquíni. Sabe? Essas coisinhas que a gente fica colocando como uma meta pra gente mesma, e a gente não atinge a meta, a gente se frustra, acaba deixando de viver as coisas, né? Só porque não tá com o corpo que a gente gostaria. Mas aí no que eu passei a me olhar com mais carinho, entender que tudo que eu passei não foi culpa minha, nem culpa de ninguém que passou pela minha vida, né? Que eu passei por todas as situações que eu tinha que passar para evoluir e que não adiantava ficar olhando para trás com um olhar de julgamento e sim pensar o que eu poderia fazer dali para frente. Eu passei a me olhar com mais amor e querer cuidar de mim para ficar ainda melhor, mas sem pressa, porque eu já percebi que tentar agilizar esse processo a qualquer custo, fazendo essas dietas restritivas, ia me levar ao fracasso de novo, porque depois eu ia voltar aos maus costumes e iria engordar tudo de novo. Então eu já tinha passado tantas vezes por essa situação que eu entendi. Agora eu preciso mudar de hábitos de verdade, de forma definitiva, de forma que eu realmente entenda a importância desse alimento na minha vida, que eu entenda a importância do equilíbrio, enfim. E aí eu comecei aos pouquinhos a mudar os hábitos, que realmente não é algo muito fácil, né? Segundo pesquisadores, a gente leva 21 dias para adquirir um novo hábito. Então, às vezes a gente começa muito animado, faz uma coisa 3, 4 dias, daqui a pouco no quinto não faz, no sexto também não. Aí tem dificuldade para retomar esse hábito. Então, eu tive aí, né, uma montanha-russa, né? Indo e voltando várias vezes para algum hábito que eu tentava implementar. E nesse momento da minha carreira, eu comecei a ser muito convidada para eventos de inauguração de cervejarias, de bares, harmonizações. Eu também passei a viajar muito a trabalho para ministrar aulas em diferentes cidades. E às vezes ficava 10 dias longe de casa. Nem sempre a alimentação que tinha disponível no local era muito saudável. Eu nem sempre ficava em hotel também, às vezes era casa de amigo, ou então hostel. Então eu tinha que respeitar essas oscilações na minha rotina, né, essas mudanças bruscas que aconteciam de vez em quando. Respeitar que eu me tornei uma profissional de gastronomia, não só de cerveja, mas incluindo aí outras bebidas alcoólicas, né, destilados, comida também. E eu não podia mais me privar de comer determinadas coisas. Então, respeitando isso, eu passei aí para um lado de ter equilíbrio e de compreender mais o que eu estava comendo para fazer escolhas mais assertivas. Passei a estudar sobre os alimentos de forma que eu não me preocupava mais só com o sabor, com o aroma, com a textura, mas também com o valor nutricional de cada coisa. E eu posso dizer que essa mudança na minha alimentação foi responsável por 80% do meu resultado. Se a gente colocar aí numa regra de Pareto, que eu utilizo no marketing, mas eu apliquei aqui também, na verdade eu aplico a tudo na minha vida, né? Que diz o seguinte: 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Se a gente não sabe quais são os 20% que a gente tem que focar, a gente fica dando murro em ponto de faca. E eu passei a vida toda focando nos outros 80% que traziam 20% de resultado. Então eu mudei o meu foco para passar a ter uma alimentação mais equilibrada. E obviamente eu não vou conseguir passar aqui nesse vídeo todos os aprendizados em relação a isso. Mas inclusive, se você achar legal esse tema, se você quiser que eu fale mais sobre isso, comenta aqui embaixo para eu saber, para eu passar a postar mais no Instagram e de repente aqui no YouTube também, dicas de alimentação saudável. Mas uma dica que eu posso dar, por exemplo, que foi o meu ponto de partida, é começar mudando o café da manhã. Porque quando você começa o dia já ingerindo carboidrato, açúcar, né? Caso você não saiba, o carboidrato no fim das contas vira açúcar, que vira gordura. Então, se você come feijão, arroz, batata, pão, tudo isso vai virar açúcar e gordura. Então é importante equilibrar os carboidratos com proteína. E a proteína, ela te mantém satisfeito por mais tempo. Então eu cortei o carboidrato do meu café da manhã e passei a comer ovo. Então no início eu sentia muita fome, eu fazia uma omelete com 2 ovos, hoje em dia eu faço com 1 só. E aí coloco um temperinho natural, cebolinha desidratada, manjericão, orégano, pode botar um queijinho também, que tem uma gordura animal que é saudável. E acompanho com uma fruta e um café sem açúcar, café especial.
E essa fruta, eu dou preferência para o abacate, porque a oleaginosa é uma gordura que é positiva, que faz bem para o colesterol e que faz bem para o intelecto também. Quando não tem abacate, eu escolho alguma outra fruta que tenha baixo índice glicêmico e que faça bem para o intestino. É legal a gente buscar regular o nosso intestino, então comer mamão, banana d'água, enfim. E aí coloco um punhadinho de oleaginosas, tipo nozes, castanha do Pará, enfim, para substituir essa oleaginosa do abacate e começar o dia, né, com esse gás aí no intelecto. Então isso ajuda a me manter mais focada no trabalho, com mais disposição, e eu fico satisfeita, por muitas horas. Então eu acordo muito cedo, tomo café da manhã cedo e fico ali de boa até meio-dia sem comer nada. Se eu sentir uma fominha entre o café e o almoço, eu como uma fruta. E essa primeira refeição mais saudável acelera o seu metabolismo e vai fazer com que você perca mais calorias ao longo do dia. Se você começar o seu dia já com carboidrato, você já começa o dia com metabolismo lento. Então é uma boa sacada aí para já começar sua rotina, caso você tenha esse interesse. E a partir daí, vai buscando melhorar todas as refeições. Eu percebia que eu comia muito feijão, arroz e pouca proteína, pouca salada. E depois eu percebi que o feijão também é carboidrato, então tinha que diminuir a quantidade. E eu percebi que comer os alimentos que vêm da natureza sai mais barato do que os industrializados. O que sai caro na alimentação saudável é quando você acha que saudável é a versão light ou diet do industrializado que você já comia. Eu vou substituir o requeijão pelo requeijão light. Eu vou deixar de comer o biscoito normal pelo biscoito integral. Isso não vai te emagrecer. A diferença é muito pequena. O que emagrece é você deixar de comer o biscoito para comer uma fruta. Você deixar de botar requeijão no teu pão e comer um ovo. Né? E isso dá muito menos trabalho, inclusive. O tempo que eu levava fazendo uma massa é o mesmo tempo que eu levo cozinhando um brócolis, ralando uma cenoura e refogando uma couve. E é claro que de vez em quando eu me permito comer outras coisas. Quem me acompanha no Instagram, se você olhar aí o histórico dos últimos 3 anos, vai ver que eu comi pizza, hambúrguer e massa. Eu não me restringi a comer só coisas super saudáveis o tempo todo. Mas aí é justamente o equilíbrio, o ter aí 5 dias na semana comendo direitinho e só 2 dias na semana abrindo uma exceção em alguma refeição, foi o que me fez emagrecer sem passar fome, sem ficar desesperada aí numa dieta restritiva. Mas ainda assim, quando eu bebo cerveja artesanal, eu dou preferência para petiscos que sejam mais saudáveis. Então, por exemplo, se eu tiver 2 opções, onde uma é carboidrato e a outra é proteína, eu prefiro a proteína, porque a cerveja já é carboidrato. Assim como em relação aos doces, se tiver alguma opção que seja um pouco mais saudável, eu dou preferência. Então, por exemplo, o quindim, que é feito com ovo, coco e açúcar, apesar de ter o açúcar, eu acho que ele é mais saudável do que o pudim, que é feito de leite condensado. Então, eu acabo preferindo entre os dois o quindim. Ou então, agora, por exemplo, em época de festa junina, eu comprei uma paçoca que é sem açúcar. O amendoim, se for comido com moderação, ele é super saudável. Não tendo açúcar ali na paçoca, sendo adoçado com adoçante, é um doce bem ok, bem saudável, mais do que se eu fosse comer um bolo de milho feito com leite condensado. E chocolate, por exemplo, eu adoro qualquer tipo de chocolate, inclusive chocolate branco, que dizem que não é chocolate, eu adoro. Chocolate ao leite, mas eu dou preferência para o chocolate meio amargo, que é mais saudável. E se pudesse um chocolate meio amargo orgânico de um pequeno produtor, melhor ainda, porque além de ser mais saudável, eu ainda estou ajudando um pequeno negócio. Então é aí que eu digo que a cerveja artesanal até me ajudou a emagrecer. No início, ela me ajudou a engordar quando eu não sabia lidar muito bem com os alimentos que iriam acompanhar e quando eu achava que eu tinha que frequentar todos os eventos e quando eu fiquei sem rotina. Então não foi a cerveja, foi a falta de rotina, a falta de disciplina para comer. A partir do momento que eu adquiri essa disciplina, o fato de eu ter refinado o meu paladar por conta da cerveja, eu passei por um processo de amadurecimento do paladar. Então, todo ser humano começa com um paladar que a gente chama de paladar infantil. A gente tem preferência por doces, a gente não gosta de algumas coisas,
Aí, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai passando a gostar do amargor, geralmente por conta do café. A gente tem que estudar muitas horas, trabalhar, a gente vai se forçando a tomar café. No início a gente taca açúcar no café, chega um momento que a gente começa a tirar o açúcar do café, a gente vai se acostumando com esse amargor. Aí a gente passa a gostar de cerveja Pilsen, que no início era amarga, depois a gente se acostuma com esse pequeno amargor, depois a gente vai vendo que tem outros estilos de cerveja que são muito mais amargos. E conforme eu fui gostando de cervejas mais amargas, mais ácidas, mais diferentes, com adições, eu passei a gostar também de outros alimentos e gostar dos alimentos da forma mais natural possível. Então, quando eu tomo um suco, eu prefiro ele sem açúcar, só com o dulçor natural da frutose, né, da própria fruta. As comidas eu prefiro com temperos mais naturais também. Eu já não curto muito comidas que são preparadas com esses caldos industrializados, né, com sazon, esses tipos de temperos artificiais, com muito sódio. Eu prefiro comidas feitas com pouco sal e com temperos naturais, tipo cominho, páprica, enfim. Refrigerante eu também já não consigo mais tomar, porque além de eu não gostar do gás artificial, a sensação que me causa aquele gás, também aquele xarope artificial muito adocicado, aquele corante não me faz bem, eu não curto mais. Então, quando eu tenho que tomar uma coisa não alcoólica, eu tomo um mate natural com limão, ou um chá de cranberry, um chá de hibisco. Enfim, passei a gostar de coisas mais naturais e de mais qualidade possível, sem precisar ser requintado para isso. E aí também passei a apreciar com mais moderação. Então, a cerveja artesanal é algo que no início eu até bebia em mais quantidade, porque eu vim da cerveja popular e eu carreguei esse hábito comigo. Mas à medida que eu passei a degustar, para apreciar, para conhecer aquele rótulo, beber devagarinho, hoje em dia eu fico muito bem com umas 2 cervejas por semana. Coloco aí 2 latas ou garrafas, né, por semana, e tomo bem devagarinho. E aí eu passei a comer também mais devagar, apreciando mais, então eu não preciso mais comer de forma tão desesperada. E aí um outro aprendizado que eu tirei da observação da cultura cervejeira foi o fato de você desconstruir um alimento para reconstruir de uma outra forma. Então, por exemplo, na harmonização, a gente está sempre buscando criar combinações baseadas em outras combinações de sucesso já existentes, né? É uma das formas de a gente acertar mais facilmente. Então, por exemplo, para você remeter a um bolo Floresta Negra, você pode ter, de repente, um doce de chocolate que você vai complementar com uma cerveja, uma fruit beer de cereja. E você vai ter a combinação ali da cerveja com o chocolate. Você desconstruiu e remontou ali esse prato. Eu posso, por exemplo, pegar um tomate, né, e fazer ele como se fosse uma pizza marguerita. Ao invés de cortar o tomate cru e colocar só um salzinho e um azeite na minha salada, eu posso dar uma passadinha na frigideira com azeite, colocar um pouquinho de manjericão desidratado, remetendo a combinação do tomate com manjericão que tem na pizza. E aí, como eu fiz esse modo de preparo, ele também vai ficar com uma textura parecida com a que tem na pizza. E aí, no fim das contas, quando você come aquele tomate mais macinho, quentinho, com manjericão, dá uma sensação parecida com a sensação de comer a pizza marguerita, só que tá sem a massa. E aí você finge que tá comendo pizza. Então, às vezes, um temperinho, um modo de preparo diferente é suficiente para tornar esses alimentos muito mais interessantes. E aí, quando eu digo que até a preguiça passou a me ajudar nesse processo, foi quando eu mudei essa mentalidade em relação à praticidade dos alimentos. Então, antes, quando eu estava super corrida, eu não dava tempo de fazer uma refeição, ou quando eu não estava afim realmente de cozinhar, eu recorria a um produto industrializado que era só abrir e comer, né? Tipo um biscoito ou bolacha, para quem não é carioca, que eu não tô afim de discutir. Mas por que a gente recorre a um biscoito se a gente pode pegar uma fruta? Tem coisa mais preguiçosa que descascar uma banana e comer? Ou lavar uma maçã e comer assim com a mão, mordendo a casca? Então a natureza é perfeita, ela já dá tudo pronto pra gente, a gente que complica as coisas. Então, essa minha nova relação com a alimentação foi o fator principal para ter essa grande transformação. E os outros 20% eu posso atribuir a 3 fatores: atividade física, consumo de água no nível adequado e sono regulado. Então, em relação à atividade física,
É claro que eu poderia atribuir um percentual maior se eu tivesse me esforçado mais, se eu tivesse conseguido manter uma regularidade. Então é claro que tem gente que consegue resultado muito mais rápido do que eu obtive, né, em 3 anos, porque consegue fazer uma atividade física com empenho maior. Só que o que eu estou mostrando aqui é justamente que eu não passei por nenhum sacrifício. Então eu não fui além da minha capacidade, eu respeitei os meus limites, a minha limitação de tempo e o meu histórico, né? Então, no que eu falei que eu já era uma pessoa sedentária há muitos anos, né? Eu só pratiquei exercício com regularidade na adolescência, quando eu pratiquei a dança, mas tirando isso, era sempre 2 meses de academia, saía, então eu não tinha já esse hábito enraizado no meu dia a dia, e eu ainda tinha um autossabotador de achar que eu estava perdendo tempo malhando, porque eu deveria gastar esse tempo trabalhando ou estudando, né? Porque eu só dava foco na minha carreira profissional, eu era workaholic. Então, com isso, essa mudança de mentalidade, essa adaptação, eu fui aos poucos implementando atividade física no meu dia a dia, só que eu tive altos e baixos. Então, o que eu acho legal mostrar aqui é a importância de não desistir quando você sentir que não está conseguindo manter uma regularidade. Não se cobre tanto. O nosso grande problema é que às vezes a gente coloca uma meta do que seria ideal, a gente sonha com aquele ideal de vida, a gente se apaixona pelaquela pessoa perfeita que a gente gostaria de ser, e a gente acaba empacando e não dá o primeiro passo. E a gente fica se culpando, caramba, eu não consegui manter a regularidade na semana, eu não consegui fazer o tempo que eu queria. Cara, não se culpe, vai fazendo aos pouquinhos, vai melhorando, um dia de cada vez, né? Então eu comecei com uma caminhada, 20 minutos de caminhada, 3 vezes na semana. Já é melhor do que não estar fazendo nada. Até porque quanto maior o nosso peso, menos impacto deve ter a atividade física, então não é qualquer coisa que a gente pode fazer, né? Então às vezes uma caminhada em pouco tempo é tudo que a gente precisa para dar aquele start. Depois de um tempo, quando isso se tornar confortável para você, você pode começar a aumentar a quantidade de dias na semana, aumentar o tempo. Daqui a pouco você já está se sentindo mais leve, mais flexível, com mais disposição. Você vai intercalando com outras atividades. E mais recentemente eu acabei investindo em ter um aparelho para fazer atividade física dentro de casa. Então eu comprei um transpor elíptico, que é o que eu mais gostava de fazer na academia, né? Eu trabalho ali aeróbico, cardio e toda a musculatura de todo o corpo. Os meus braços, como ficaram mais flácidos, né, com essa grande perda de peso, eu passei a malhar também com halteres. Então eu tenho esses 2 aparelhos, eu consigo malhar dentro de casa e de vez em quando eu faço uma atividade física ao ar livre. Mas caso você não tenha essa possibilidade de comprar um aparelho como eu fiz, dá para adaptar com coisas que você tem em casa. Então tem série de musculação que você pode fazer com garrafa de água, ou você pode caminhar ao ar livre, ou aprender dança, tem coreografias aí no YouTube, né? Então a falta de dinheiro não é um pretexto para deixar de fazer atividade física. Se você realmente quiser, tem várias possibilidades gratuitas. O segundo ponto foi regular o consumo diário de água. Então a maior parte do nosso corpo é composto por água, cerca aí de 2/3. Então a gente precisa de muita água para manter o bom funcionamento do nosso organismo, para ajudar a fazer essa limpeza, até porque a gordura sai no excremento, né? Então a gente precisa estar urinando e defecando direitinho. E eu ouvi a vida toda que a gente deveria tomar 2 litros de água por dia. Tem muita gente que não toma nem isso, né? Eu tomava esses 2 litros e achava que estava tudo bem. Só que não faz muito sentido todo mundo tomar a mesma quantidade, tendo em vista que cada um tem uma massa corporal diferente. Então, quanto maior o seu peso, né, a sua altura, mais você precisa tomar água. Então, depois eu vi um cálculo que fez muito sentido para mim, onde a quantidade ideal é 50 ml por quilo que você pesa. Então, teve uma época que eu tomava mais de 4 litros de água por dia e depois eu fui reduzindo. Hoje em dia eu tomo 3 litros e pouco por dia. Então, assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço depois de escovar o dente é beber 500 ml de água em jejum. Antes de dormir eu tomo mais 500 ml de água em jejum, só aí já foi 1 litro. E aí ao longo do dia eu faço tudo sempre com um copo de água grande do meu lado, que eu vou bebendo de golinho em golinho, né, sempre me hidratando. E isso faz bem até para outros aspectos também, para a pele, para o cabelo, enfim.
E um outro ponto que foi importante foi regular o meu sono. Então eu ainda estava às vezes com um sono meio desregulado por ficar meio perturbada e não conseguir dormir direito, ou às vezes era proposital, porque eu tinha uma relação com o trabalho tão hardcore que eu achava que eu tinha que trabalhar muitas horas por dia, eu tinha que acordar muito cedo, tipo 5 horas da manhã, e tinha que começar a trabalhar já às 6:30 da manhã e até tarde da noite, né? Depois eu entendi que eu estando bem dormida, eu consigo produzir melhor. Então não é a quantidade de horas que você passa trabalhando, né? A produtividade é o quanto você produz naquele tempo que você se dispõe a trabalhar. Inclusive não dividir a sua atenção com outras coisas, né? Quanto mais focado você tá, mais você faz naquele momento, depois você para e vai fazer outras coisas. Então no que eu passei a estudar produtividade e mudar os meus processos de trabalho, eu passei a me permitir ter 8 horas de sono e isso me ajudou a emagrecer também. Então deu para perceber que foram várias mudanças e que não foi fácil. Em vários momentos eu falhei miseravelmente, principalmente quando eu passava por alguma situação de pressão, de prazo apertado, de incerteza do que estava por vir, né? Então eu sempre caía nessa de compulsão alimentar. Mas depois eu percebi que não adianta a gente ficar olhando muito pro amanhã, porque o futuro é incerto para todo mundo, ninguém tem o controle de nada, né? O que a gente pode fazer é focar no momento presente. Só que falar assim é muito fácil, né? O difícil é a gente fazer. Então eu percebi que na verdade eu precisava mudar a minha mentalidade, só que para isso eu não recorri a psicólogo. Eu tratei a minha consciência de forma holística, porque acredito que todo problema que a gente tem nesse corpo aqui começa no nosso corpo etérico. Se você nunca ouviu falar nisso, eu vou te dar 2 opções diante do que eu vou dizer agora. Ou você toma a pílula vermelha e dá um Google nas informações que eu vou passar para saber mais e enxergar o mundo sob a ótica da física quântica, da metafísica, ou você pode tomar a pílula azul e continuar enxergando o mundo da forma que você acredita, porque eu não estou aqui para convencer ninguém de que eu sou dona da verdade. O corpo etérico é a camada que fica entre o nosso corpo físico, que é esse personagem aqui que representa a gente na Matrix, planeta Terra, e o nosso corpo astral, que é o nosso espírito. Quando alguma coisa afeta a nossa consciência, machuca a nossa alma, ela atinge o nosso corpo etérico. E se a gente não trata isso de forma holística, isso pode desencadear problemas sérios no nosso corpo físico. Então as terapias holísticas, elas previnem doenças e até tratam coisas que às vezes a gente não está conseguindo tratar de uma forma convencional. Então às vezes a gente fica um tempão fazendo algum tratamento médico que a gente não vê muito resultado, e quando a gente trata o nosso espírito, a gente consegue cortar o mal pela raiz. E obviamente eu não estou falando isso aqui para desmerecer a medicina desse mundo aqui, não, de forma alguma, né? Inclusive eu recomendo terapia, né? Eu acho que é uma boa aliada. Só estou dizendo que as terapias holísticas, elas podem ser também um complemento para tratar problemas como ansiedade, depressão e compulsão alimentar. Então existem terapias como o Reiki, alinhamento com cristais, que podem ajudar muito nesse processo de cura, assim como o uso de ervas, né? As ervas têm poder fitoterápico que a gente pode consumir de diversas formas. A gente pode ingerir através de chás, ou a gente pode tomar um banho e deixar a nossa pele absorver. A gente pode inalar através de óleos essenciais, fazendo aromaterapia, ou também com incenso, defumação, ou ainda preparar uma salmoura para absorver pelos pés, porque nossos pés têm diversas terminações nervosas que se conectam com os nossos órgãos e com o nosso corpo etérico. Na verdade, o nosso corpo é todo cheio de terminações nervosas, mas existem alguns centros energéticos que se concentram, né, em maior quantidade, que a gente pode trabalhar essas terapias. Então, esses centros energéticos, além de ter nos pés e nas mãos, a gente tem ao longo da nossa coluna espinhal, onde ficam os chakras. Então a gente tem 7 chakras, começando lá de baixo, que é o chakra básico, até aqui em cima, que é o chakra coronário. Cada chakra é responsável por determinada área da nossa vida. Então, dependendo do problema que você tiver, você vai precisar tratar algum chakra em específico,
mas geralmente a gente faz um alinhamento porque uma coisa acaba se conectando com a outra. Essa questão da obesidade pode ser tratada pelo chakra básico, que está conectado com os órgãos excretores, e é um chakra que também trata traumas de infância, que de repente podem estar travancando a sua vida, traz aterramento, faz com que você consiga executar as coisas que precisam ser feitas para mudar a sua vida. O segundo chakra, que é o umbilical ou sexual, é onde você trabalha o amor próprio, a paixão pelo que você faz. Isso foi fundamental para eu passar a me olhar com mais carinho, me tratar com mais respeito, né? Me colocar em primeiro lugar, apesar de continuar entregando meu amor a outras pessoas. Você se amar não quer dizer que você vai se fechar e não vai doar o seu amor, não é isso. Como que você vai amar uma outra pessoa se você não se ama primeiro, se você se odeia, odeia seu corpo? Você vai ser uma pessoa complexada que vai se permitir cair em situações de manipulação, né? Então é muito importante desenvolver esse amor por você antes de pensar em qualquer relação interpessoal. E aquilo que eu falei lá no início de transformar a minha estética, é claro que contribuiu bastante para trazer esse amor próprio, mas é algo mais superficial. A verdadeira transformação veio de dentro e isso foi trabalhado ao longo do tempo psicologicamente, mais recentemente tratando também esse chakra. Aí no plexo solar você trabalha o seu poder pessoal, que está muito conectado também com essa questão da autoestima. Se você tiver algum problema emocional, você faz uma cura no chakra cardíaco. Essa cura emocional pode te tirar, por exemplo, da depressão. A depressão é o excesso de passado, né? Quando você pensa demais no passado, de uma forma melancólica, onde você normalmente tem alguma mágoa, algum rancor, ou você culpa alguém por alguma coisa, ou você culpa a si mesmo, não consegue se perdoar e fica remoendo aquela situação, isso vai te consumindo, vai te deixando ali numa frequência muito baixa de vergonha, de humilhação, isso te trava, você não consegue viver em paz, não consegue dormir direito. Então precisa fazer uma cura emocional para se libertar desses sentimentos. Olhar para o passado tirando aprendizados do padrão de comportamento que você não deseja repetir, que você não quer que repitam com você. Mas não se fecha para o novo, sabe? Dá uma nova chance de você agir diferente ou de que alguém aja diferente com você. E ao contrário da depressão, a ansiedade é o excesso de futuro, é quando a gente fica especulando muito o que poderia acontecer, como seria se fosse, fica vivendo no mundo da imaginação e não consegue se concentrar no momento presente e fica naquela ânsia, né? Normalmente está conectada com o chakra laríngeo desalinhado, que é o chakra responsável pela comunicação. Quando a gente tem problema nesse chakra, muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer da vida, ou quando a gente até sabe, a gente não tem coragem de ir atrás do que a gente quer, a gente não consegue expressar os nossos sentimentos, a gente tem medo de falar, medo do que os outros vão pensar, como que as pessoas vão interpretar, medo da rejeição. E aí muitas vezes as pessoas deixam de ser quem elas querem, de fazer o que elas gostariam, por conta dessa trava. E isso, obviamente, deixa a gente muito ansioso. Então, se for o seu caso, também recomendo buscar essa cura do chakra laríngeo. Então, eu não vou ficar entrando no detalhe de todos os chakras, porque não é o tema desse vídeo. Mas caso você tenha se interessado por esse assunto, você tenha visto que pode mudar a sua vida, de duas uma, ou você pode procurar um terapeuta holístico para tratar você não precisa entender sobre esses assuntos e nem acreditar tão a fundo assim, né? Você pode, de repente, testar para ver qual é. Ou, se você for mais autodidata ou quiser economizar, existem vários vídeos no YouTube onde você pode aprender sobre esses temas. Você pode comprar um kit de cristais para fazer alinhamento de cristais em casa. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas recomendações para você ter um start em relação a esse assunto. E aí, caso você queira, a própria recomendação que o YouTube foi botando depois, você vai maratonando até chegar no nível de conhecimento que você gostaria. E aí, para encerrar, já que eu toquei nesse assunto espiritual, é importante frisar também que a nossa alimentação influencia na nossa frequência energética. Então, o que é isso? A gente precisa de energia para o nosso corpo se manter ativo, se manter vivo, né? E essa energia vem dos alimentos. O que a gente come vai gerar energia que pode ser mais positiva ou não tão positiva assim, vai depender do tipo de alimento. Quando a gente come alimentos processados, gordurosos, a gente entra num campo vibracional um pouco mais baixo. E aí, se você já tem uma rotina estressada, se você lida com pessoas que
que também são estressadas, que estão sempre reclamando da vida, sempre reclamando do governo, fazendo fofoca, tudo mais, você vai entrando ali num campo baixo de raiva, de discussão, e você acha que é normal viver assim. Agora, quando você experimenta atingir um campo vibracional mais alto, do amor, onde você enxerga a beleza da vida, você tem mais otimismo, você acredita nas pessoas, acredita nos projetos, acredita no futuro, tem fé, né? Você começa a perceber que quanto melhor você se alimenta de alimentos que venham da natureza, melhor você tem essa energia elevando seu campo vibracional, né? Então esse foi um dos motivos também de eu ter mudado a minha alimentação. Sempre que eu posso, eu me alimento de coisas que vêm da natureza e isso me faz mais feliz. Eu fico mais alegre quando eu como fruta do que quando eu como biscoito. Porque não é só uma questão psicológica de eu ficar me culpando, caramba, eu não deveria ter comido isso. Essa energia, né, que vem de dentro do meu corpo é uma energia que me conecta com o todo, que me conecta com o universo. Se você não for espírita, você pode estar achando esse papo muito away, mas eu recomendo dar uma olhada na tabela de campo vibracional para você entender melhor essas energias que a gente emana e passar a reparar o tipo de pessoas que você lida, o tipo de situações, o que você faz por você, né? Então é claro que não é só mudar a alimentação. Quando você passa a mudar também o seu dia a dia, colocar hábitos de coisas que você gosta de fazer, buscar fazer atividades que gerem endorfina, como a própria atividade física, que isso vai te trazer mais prazer de viver, mais felicidade. E aí você coloca músicas, né? Existem músicas que elevam o campo vibracional, você pode pesquisar no Google também. Tudo isso está à disposição de graça e você pode ir cada vez colocando mais coisas no seu dia a dia que elevem a sua vibração e te tornem uma pessoa mais feliz. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre felicidade e plenitude na solitude, né? Apesar de estar solteira há muito tempo, como que eu fiz para me libertar da codependência emocional e sexual. Então, se você tiver interesse nesse assunto também, clica no link que eu vou deixar no final aqui no card. E eu acredito muito que quanto mais você buscar entender sobre seus sentimentos, buscar ser uma pessoa mais feliz, mais você vai ter mais amor pelo seu corpo e vai conseguir emagrecer de forma natural, sem precisar se submeter aí a tratamentos milagrosos. Hoje, com 30 quilos a menos, eu tenho ainda mais amor pelo meu corpo, me sinto ainda mais bonita, mais disposta, mais flexível. Eu recuperei aquelas roupas que eu tinha guardado lá em cima no armário, com manequim 42 aí em média, algumas menos, outras mais, né? Porque o manequim aqui do Brasil é meio maluco. E tinha roupa ali da minha adolescência, né? Teve um vestido ali que eu comprei quando eu tinha 14 anos, por exemplo, e que agora eu tô com 29, o vestido tem 15 anos. E eu guardei esse tempo todo porque eu, quando acredito numa coisa, eu tenho esperança, eu não desisto fácil, não. E eu não posso afirmar que esse é um resultado definitivo, né? Porque nada é, tudo está, eu não tenho controle do amanhã, mas tende a ser, sim, um resultado daqui para a vida toda, porque primeiro que, como demorou a acontecer essa perda, o meu corpo não criou aquela memória metabólica de querer puxar de volta para o peso que eu tinha anteriormente, né? Eu fui respeitando o tempo do meu metabolismo se modificando. E segundo, que agora eu aprendi sobre o que eu estou ingerindo, eu mudei realmente os meus hábitos. Então daqui para frente a tendência é que eu continue emagrecendo, né? Inclusive eu ainda tenho um sobrepeso que eu ainda desejo sim perder, mas sem a menor pressa, eu me sinto confortável do jeito que eu tô e vambora, sem neurose, sem caô, como diria o funk carioca. E a maior vitória que eu posso celebrar aqui não é estética, não é o número na balança, nem o manequim, nem o IMC que eu atingi, mas sim o fato de eu ter conseguido vencer a compulsão alimentar e deixar de me importar com o julgamento alheio, né? Então hoje eu consigo me amar independente do que eu ouça de outras pessoas. Caso você também deseje passar por essa transformação, eu espero que a minha trajetória tenha te inspirado. E se o que eu falei aqui te ajudou de alguma forma, me deixa saber, deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilha, salva para ver depois, se inscreve no canal, que assim você ajuda a levar essa mensagem mais longe. Saúde, se cuidem!